Guerra espiritual é uma frase que ouvimos muito na igreja, e embora muitas pessoas tenham uma ideia do que seja, muitas pessoas não a entendem completamente e, portanto, não sabem que estiveram em muitas batalhas espirituais ao longo de suas vidas. O diabo está empenhado em impedir que as pessoas conheçam a Deus e confiem nele com suas vidas. As táticas do inimigo diferem dependendo se alguém já é cristão ou não, mas seu propósito final é sempre impedir que as pessoas experimentem o amor de Deus. Agora deixe-me esclarecer isso para todos que estão ouvindo. A guerra espiritual não é algo para ser temido, porque a batalha pertence ao Senhor. Esta guerra não é uma que lutamos sozinhos, mas permitimos que Deus lute por nós, porque é somente quando fazemos isso que seremos capazes de travar uma guerra espiritual vitoriosa. Esta guerra afeta todas as áreas de sua vida. Não há como você evitar o conflito. Muitos, nem mesmo cristãos, sabem que estão em guerra, mas outros podem ver os resultados da batalha em suas vidas, porque se tornaram vítimas da guerra espiritual. Estão deprimidos, desanimados, oprimidos e derrotados. Outros são vítimas de conflitos conjugais e familiares. Conflitos de divórcio e abuso são algumas das cicatrizes de batalha que essas crentes carregam. Deixe-me dar uma ideia sobre a estratégia do inimigo quando se trata de guerra espiritual. Há 4 coisas que o inimigo se propõe a alcançar quando ele ataca os crentes. Essas 4 coisas são desencorajar, distrair, provocar descontentamento e trazer discórdia. Permita-me elaborar. O inimigo procura desencorajá-lo de sua fé. O inimigo procura distraí-lo de sua vocação com prazer mundano e todo tipo de tentação. O inimigo procura provocar descontentamento em sua vida física. E, finalmente, o inimigo procura trazer discórdia entre você e outros crentes para impedir a unidade do Evangelho. Então aqui está como você ganha a vitória. A Bíblia nos diz que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. É importante passar um tempo regular a sós com Deus, de preferência o mais livre possível de distrações. Jesus queria dar a Deus toda a atenção e passar tempo com seu Pai Celestial. A oração é uma arma poderosa para a guerra espiritual. A oração é você entregando suas batalhas a Deus, chamando-o para se envolver na batalha por você. 2 Coríntios 10, 3-6, nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas, destruir sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Devemos trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que cada pensamento em sua vida deve estar sob o governo de Jesus Cristo. O campo de batalha é a mente, e por isso precisamos ser diligentes quando se trata do que se passa entre nossos ouvidos. Você precisa estar alerta, não dando ao diabo um lugar em sua mesa. Tranque todas as portas, feche todos os pontos de entrada potenciais para o diabo. E isso significa não dar espaço para nada ímpio em sua vida, porque isso dá espaço para o ladrão, o diabo. Encorajo você a garantir que seu alarme espiritual esteja sempre ligado. Seja sensível à voz de Deus, seja sensível ao conselho e liderança do Espírito Santo. Esteja alerta, seja cheio do Espírito Santo para que você possa discernir se há alguma tentativa desse ladrão de entrar em sua vida. A Bíblia nos dá muitas razões para não ter medo desse ladrão. Não há razão para temê-lo, embora ele venha apenas para destruição. Podemos invocar o nome de Jesus e estamos garantidos porque enquanto tivermos Deus do nosso lado, Ele será fiel para nos manter. A fé é ter firme confiança em Deus, é confiar que Ele é a saída, é confiar que Ele é um pilar de força quando você se sente fraco. Ter fé é confiar no Deus Todo-Poderoso e acreditar que Ele virá para você em todas as circunstâncias. Agora, a questão da fé é que a fé se torna mais definida e refinada em circunstâncias difíceis. Não tenha medo e comece a pensar que você precisa de fé do tamanho da Arca de Noé. Em seu ensinamento sobre a fé, Jesus exige que tenhamos fé tão pequena quanto um grão de mostarda. Hebreus 12.
2 diz que devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Há uma tendência para os crentes gravitarem em torno das escrituras de proteção, esperança e misericórdia, mas ignoram escrituras como Tiago 2:19, que diz que até os demônios acreditam em Deus. O reino espiritual é tão real quanto a tela à sua frente. Os demônios são tão reais quanto os anjos sobre os quais adoramos ler. Quando se trata de nossa proteção, os demônios não são nada para temer ou temer, porque nos é oferecido poder e proteção através do sangue de Jesus Cristo. No entanto, isso não é desculpa para ignorar o fato de que demônios impuros e espíritos malignos ainda operam no mundo hoje. Se você não sabia que os demônios podem ver, que eles têm olhos e podem reconhecer quem é essa pessoa, apenas leia Marcos 3:11. Eles se prostravam diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." O reino espiritual pode frequentemente se manifestar no reino físico. O resultado da possessão demoníaca pode ser uma doença, e precisamos entender que demônios não são criaturas de filmes que andam por aí atormentando as pessoas. Eles se manifestam de maneiras diferentes. Estão no reino espiritual, mas podem se manifestar fisicamente. Como crentes, precisamos orar e também buscar conhecimento. A falta de conhecimento é prejudicial. Mateus 10:1 nos diz que Jesus deu autoridade sobre espíritos imundos para expulsá-los e curar doenças. Nós também sentimos essa autoridade sobre espíritos imundos. Precisamos entender a natureza da guerra espiritual em que estamos envolvidos. Portanto, enquanto oramos, também devemos buscar conhecimento e discernimento sobre o reino espiritual. Devemos estar atentos e preparados para enfrentar o inimigo, armados com a palavra de Deus e revestidos na armadura espiritual. A fé é crucial e precisamos confiar em Deus em todas as circunstâncias, lembrando que Ele é nossa força e vitória. Nesta jornada de fé, é essencial não apenas orar, mas também estudar as Escrituras para entender o reino espiritual, a batalha em que estamos envolvidos e a autoridade que temos em Cristo. Assim, esteja preparado para enfrentar as adversidades espirituais e encontrar a vitória no meio à guerra espiritual.